Então, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal, dessa vez comentando, não é, alguns comentários um pouco estranhos que uma pessoa fez nas últimas lives que eu fiz. Não foi nem nesse canal aqui, tá? Foi no canal da igreja, as transmissões do culto. Comentários como ele é um bom pregador, mas o que estraga é o calvinismo, né? E eu falei, né? Perguntei até pra pessoa para ela explicar o que ela entende sobre o calvinismo, porque tem muitas coisas que falam sobre o calvinismo que não correspondem à verdade, né? Então eu não sei do que ela está falando. Ela não explicou, apenas disse que sabia muito bem o que era calvinismo, que foi um professor presbiteriano, etc. Dizendo que o Deus calvinista é pior do que Satanás, né? Então só por aí dá para entender que o indivíduo ele não tem a mínima noção do que ele está dizendo. Mas, em respeito a esse indivíduo, né? Não sei de qual denominação ele é, não me interessa também, mas eu resolvi comentar, né? O assunto em si que ele abordou, não, eu não vou ler os comentários dele, mas o assunto em si que ele abordou, tá? Então, a pessoa que falou, né, que acompanhou as lives do culto, né? Então, respeitosamente eu estarei respondendo. Espero trazer clareza sobre o assunto, tá? Ah, e é isso. Apenas ouça, apenas aprenda alguma coisa ou não, você que sabe, certo? E, claro, né, vai servir para os demais irmãos também, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo, roda a vinheta sem áudio. Então, minhas pessoas, né? Meus queridos inscritos, quem tá chegando agora também, visitantes, se inscrevam no canal se não forem inscritos. Dê uma força pro canal, tá? Dê um joinha, marca um sininho das notificações aí também. Vão dando apoio aí para que o canal cresça cada vez mais. Temos muito mais alcance, né? Acho que, embora seja um canal pequenino, já temos algum tipo de relevância, né? E eu louvo a Deus por isso. Mas vamos lá, né? O que o rapaz que comentou lá na live do culto disse não é uma coisa incomum, né? Isso eu já ouvi de muitas pessoas, na verdade. Só para os irmãos que são reformados venham entender, para os irmãos venham entender, para que os irmãos venham entender, reformados no Brasil são um grupo insignificante, tá? Nós somos um grupo pequeno, assim, insignificante mesmo. Estamos rodeados, né, de pessoas que são sinergistas, tanto católicos romanos como evangélicos, têm a mesma linha, né, básica, eu digo, né, de sinergismo. Então a galera todinha é do livre-arbítrio, etc, né, não confessam depravação total, nem os aí que dizem que são arminianos e que aqui na depravação total, quando você conversa um pouquinho, você percebe que não acredita coisa nenhuma, porque é óbvio, né, na verdade. Mas, ainda assim, é bom que os irmãos saibam disso, né? Se fôssemos tratar isso como um tipo de guerra, né, nós, reformados, estaríamos absolutamente derrotados. Pastor, mas não tem a IPB, que é uma igreja reformada e que é uma denominação gigantesca? Mas a IPB não é uma denominação que representa a fé reformada, não. Pastores da IPB, que eu conheço, alguns, são fiéis e têm representado bem a fé reformada. Mas a denominação como um todo, não. Eu não tenho como hoje olhar para a IPB e não pensar em uma igreja evangelical. Sinceramente, infelizmente é isso, tá? E nem os pastores fiéis podem defender a IPB nesse sentido. Porque se eles forem defender, eu tenho tanta coisa para falar. Inclusive, tipo, vamos bater real, irmão. Isso é politicagem. Isso é só politicagem. Politicagem gospel, é só isso. Porque não faz sentido, né? Se tolerar falta de confessionalidade, falta de respeito às confissões por líderes que têm tanto peso dentro da IPB. Isso para mim é uma vergonha e não tem nada que a pessoa possa dizer para poder defender a IPB. Então a IPB não é para mim um exemplo. Mas sim, tem pastores que são fiéis, que são homens que eu respeito, né? Que eu respeito, que conversando com eles, eu estou conversando com um reformado de verdade. Podemos dar as mãos e trabalhar juntos, tá? Mas são indivíduos ali. Então, no geral, nós somos derrotados, tá? Isso aí não tem nem o que. Não precisa esconder isso, não. Somos derrotados. Mas é porque tem um monte de batistas e de pessoas aí, pastores famosos, pastores que eles viralizam na internet, mas eles não são reformados.
Como não, pô? Eles defendem a soteriologia calvinista. E daí? Grandes coisas. A fé reformada não é uma soteriologia. Arminianismo é uma soteriologia. Tudo que o arminianismo é, historicamente, é uma soteriologia, não é uma teologia completa. A fé reformada não, é algo completo. Quando falamos de fé reformada, estamos falando nesse sentido de uma visão completa, não é? Da escritura, da vida, do mundo. É isso. Não é uma coisa só, não é uma soteriologia, não é uma parcela. Arminianismo é isso aí. Tanto é que não tem equivalência nenhuma entre arminianismo e calvinismo, né? Essa briga que tem hoje, sinceramente, as pessoas que têm promovido isso, quando eu falo assim, promovido um tipo de debate, colocando como se fosse lados iguais que devem ser respeitados, essas pessoas, para mim, estão viajando na maionese, porque não é. Arminianismo foi um problema que surgiu dentro das igrejas reformadas. E as igrejas reformadas resolveram esse problema, tirando esse câncer de dentro. É simples assim. O que eles fizeram lá fora é lá fora, como excomungados. Tá? Então é isso. É simplesmente isso. Nada mais do que isso. E é assim que eu considero arminianismo. Né? Como uma praga, uma heresia excomungada da igreja. Só isso. Então não tem nenhuma consideração nesse sentido, não. Para levar a sério. Né? Isso aí é. Não, é besteira. Para mim o problema foi resolvido em Dort. Né? Tudo que hoje levanta debate novo está considerando o outro lado como igual. E para mim não é. Então eu não respeito o debate nesse sentido, não. Por isso que eu não debato com ninguém, porque é inútil. Sabe o que é inútil? Uma coisa inútil, é só para levantar a ego dos outros, é só para isso. Só para isso. Eu não vejo nem nada, assim, nada. Tem outros assuntos que poderiam ser debatidos, mas os caras só ficam toda hora em soteriologia. Soteriologia. Para. Isso é chato pra caramba, tá? Até mesmo porque quando o assunto tem a ver com isso, irmão, se incomoda, deixa de lado as confissões. Leia só a Bíblia. Leia só a Bíblia. A única justificativa que alguém tem para negar o monegismo na Bíblia é a pessoa não ser crente. É só isso. Se você não é crente, de verdade, não é um regenerado, não é alguém salvo em Cristo, então você, como morto, vai ler a Bíblia como morto e não vai entender a sua mensagem de fato. Né? Vai entender sua parte histórica e talvez filosófica, só. Mas não vai entender a mensagem, a palavra, o ensino de Cristo para as suas ovelhas. Porque não é a ovelha dele. Né? Essa é a realidade. Mas vamos lá. Ah, quando as pessoas falam então de calvinismo, elas falam, inclusive esse rapaz aí que disse que foi um professor da Igreja Presbiteriana, não duvido disso, né? Julgando o nível da IPB hoje, eu não duvido, né? Poxa, irmão, só para você entender, tá? Tô falando assim de maneira respeitosa, né? Porque eu não sei, eu não conheço você. Então você ter falado que calvinismo, o Deus do calvinismo é pior do que o Satanás, diz alguma coisa, mas eu não conheço. Então, respeitosamente, eu vou falar desse jeito. Só que a sua fala foi uma fala muito ignorante, né? Mas não é uma surpresa que alguém como você, que tem esse pensamento, tenha sido professor no IPB. Porque tem pastores que são assim. Né? Pastores que cospem nas confissões. Pastores que, né, flertam o tempo todo com arminianismo, com carismatismo, etc. Gente que eu não respeito. Não tenho obrigação de respeitar. Tá? E é simples assim. Sem frescura. Tá? Então, vamos lá. Pessoas que falam, então, de calvinismo aqui do nosso contexto brasileiro, boa parte das vezes, essas pessoas elas não têm a mínima noção do que é a fé reformada. Só o fato de você falar os calvinistas seguem a soteriologia de Calvino, isso para mim já revela uma ignorância muito grande. Né? Porque reformados não são seguidores de Calvino. O próprio nome calvinista é um apelido, né, pejorativo que deram aos reformados. As igrejas reformadas sempre se chamaram de igrejas reformadas. Os cristãos reformados sempre se viram como reformados. Então, assim, por quê? Por conta da reforma protestante. Esse é o entendimento, tá? E você tem uma tradição consolidada chamada reformada, tá? Você tem tradições reformistas e a tradição reformada. E aqui no nosso contexto, as pessoas elas trabalham muito com reducionismo. Elas acham que é assim que você define um calvinista. Segue a soteriologia de Calvino. Só para você entender e os demais, tá? É um dado. O que eu vou falar agora é um dado, tá? É um dado que talvez a maioria do povo que se chama de calvinista, mesmo estes, não tenha a menor ideia.
Talvez, tá? Que é isso aqui, ó. Por exemplo, quando o assunto tem a ver com 5 pontos do calvinismo, as pessoas associam porque o nome foi dado assim, né? Colocaram o nome de Calvino como uma homenagem ao reformador, ok? Para ficar claro. Mas alguém poderia me citar uma citação de Calvino nos cânones de Dort? Tempo. Não tem, né? Por que não tem citação de Calvino nos cânones de Dort? Nem nas atas dos cânones do sínodo. Por quê? Hum? Porque algo que foi determinado no sínodo antes das reuniões começarem foi justamente isso, que os cânones, ou seja, as explicações da doutrina e as refutações, não é, do arminianismo, ou seja, contra o arminianismo, fossem estritamente bíblicas. Toda a explicação das doutrinas da graça, bem como as respostas às heresias, deveriam ser todas extraídas das escrituras e não de teólogos. Entendeu? Então, os 5 pontos do chamado calvinismo, como dizem, não são 5 pontos de Calvino, tá? Não dá para você identificar diretamente a influência de Calvino nos cânones de Dort. Ah, mas quando nós lemos as Institutas ou comentários de Calvino, vemos uma teologia igual ou parecida, porque tem diferenças, tem distinções, certo? Tem distinções. Muito mais contextuais, porque eram assuntos que Calvino não estava abordando, não era necessário. Se você vai entender isso, vai ter que ler todas as Institutas e muitos comentários para você entender alguma pincelada ali, outra aqui, mas não era algo bem definido, porque não era o contexto dele. Não era com que ele estava lidando na época. Mas, entende? A soteriologia reformada não é a soteriologia de Calvino. Calvino era um reformador e um pastor local da igreja de Genebra. É o que ele era, tá? E, portanto, o próprio Calvino estava sujeito a um conselho, como é nas igrejas reformadas. Calvino, não é, foi muito usado por Deus, não é, com suas falhas, com suas fraquezas, para organizar as igrejas reformadas. Ele formou muitos pastores. Mas as igrejas, desde seu nascimento ali na época da Reforma, elas foram organizadas assim, não para colocar sobre um homem no caso, né? Sobre um homem, abaixo de um homem, a liderança da igreja, não é? A autoridade de dizer o que é e o que não é verdade. Tanto é que Calvino estava rodeado de grandes teólogos, de grandes pensadores. Ele não estava sozinho fazendo as coisas, não. Acho que as pessoas elas têm um problema muito sério em entender o que é fé reformada e o que é calvinismo. Então não é assim que você define o que é fé reformada. É por isso que eu entendo por que as pessoas elas não entendem, né, de fato, e facilmente se chamam de reformadas, porque elas acham realmente que se trata de seguir Calvino em certos pontos. E não é assim. Não é assim. Tá? Não é assim. Hoje as pessoas elas acham que Calvino determinou o que as igrejas reformadas seguem a doutrina de Calvino. Se tem uma coisa diabólica, mentirosa, que vem do fundo do inferno, não é? É essa afirmação de que os reformados seguem a doutrina de Calvino. Não, os reformados seguem a doutrina bíblica. Tá? Assim como Calvino, em sua época, se esforçou para fazer. Essa é a realidade. Inclusive, existem certas distinções, não é? Nos 3 principais focos, digamos assim, geográficos da reforma, Genebra, reforma reformada, eu digo, Genebra, Dort, Holanda no caso, Westminster. Há diferenças por conta disso, porque todas as tradições não estavam simplesmente seguindo as outras, ou o que veio antes, de maneira cega. Não, vamos receber o que eles fizeram e tá resolvido. Se fosse assim, não precisaria ter mais confissões. Só uma bastava. Fez a confissão lá de 1559, a confissão de gaulesa, como se fosse a gaulesa, né, de Calvino ali. Pronto, é só seguir aquilo e acabou. Mas não, teve a confissão de fé belga, que eu subscrevo, né? Aí depois tem a confissão de fé, até antes, na verdade, né? Que é de 1561, se eu não me engano, a confissão de fé escocesa, certo? Depois a confissão de fé belga, depois a confissão de fé de Westminster e assim por diante. Então você tem várias confissões e catecismos, né? E depois os cânones, que eles foram feitos porque todos estavam realmente buscando suas bases na escritura e não simplesmente reunir concílios para dizer
Calvino disse, então seguiremos. Isso é absurdo, irmãos. Calvino não é o Papa da Igreja Reformada, não. Calvino não é o Papa da Igreja Reformada, não. A tradição reformada tem liberdade de sempre ter para discordar de Calvino. Lembrando, Calvino não estava sozinho. Não era ele sozinho. Estava rodeado de teólogos. Tá? Vocês acham que John Knox, por exemplo, ele era simplesmente, não é, um bobinho de Calvino? Que fazia o que Calvino estava dizendo? Não. O que ele fazia era por convicção, por ver na palavra de Deus. Não é? Seus alunos também aprenderam com ele a não ter essa mentalidade focada nele. Esse é um ponto que nós admiramos em Calvino. Essa mentalidade sou eu que determino a verdade. Não. Tanto é assim que nenhuma igreja reformada na história, nenhuma jamais subscreveu as institutos da religião cristã. Se essa é a obra magna de Calvino, como sabemos que é, não é pela lógica, não se deveria então os reformados na história subscreverem, adotarem esse documento como sendo a sua obra, digamos assim, de fundação da Igreja Reformada e, portanto, adotar nos seus documentos oficiais, mas nenhuma Igreja Reformada fez isso. Todas elas elaboraram confissões de fé, catecismos, não é? A partir da Escritura Sagrada para suas igrejas locais. E as conclusões similares, não é? Elas estão ali, não exatamente iguais, porque há distinções sim, mas estão ali muito parecidas. E você percebe similaridade com a doutrina, o entendimento de Calvino, justamente porque, lendo a Bíblia, eles chegaram às mesmas conclusões. O rapaz aí que foi professor, né, da IPB, segundo ele, que falou essas coisas, será que você nunca parou para pensar, né, que, calvinista segue a doutrina de Calvino? Você nunca parou para pensar, por exemplo, que nos seminários nós temos aula de exegese justamente para que nós não sigamos cegamente afirmações históricas, teólogos particulares e até as próprias confissões? E olha, eu estou dizendo isso como um homem confessional, tá? Que defendo sim a confessionalidade e que entendo que enquanto eu subscrevo tal confissão, eu tratarei ela, nesse sentido prático, como infalível. Não que ela seja infalível, porque não é. E deve ser sim revisada. Mas isso acontece justamente na formação dos pastores. É por isso que se estuda grego e hebraico, para fazer exegese. Porque nós não vamos pegar as confissões e dizer bem assim, é isso. Não, nós precisamos da Escritura Sagrada, porque é pela Escritura que nós estaremos dizendo e confirmando que o ensino das confissões está correto. Entendeu a questão aqui? Então, assim, eu lamento, né, que você tenha esse entendimento. Eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei se você conheceu alguém, porque eu não vou negar que não existam pessoas assim. Existem pessoas que se chamam calvinistas hoje no Brasil, que são verdadeiros idiotas, que fazem vergonha dos dois lados, dois extremos. Ou você tem aquela turma, né, cebosa de gente que se vangloria da tradição reformada, mas são indivíduos sem piedade, sem vida cristã, que só fazem vergonha à causa do evangelho. Ou você tem do outro lado aqueles extremistas, né, crentes xiitas, que acham que eles são o cúmulo da santidade, entendeu? A perfeição, e que adora, nesse sentido, eles adoram os homens do passado, né? Fale um tantinho assim dos puritanos. Discorde algum dos puritanos para você ver se eles não vão em cima de você. Fale dos governantes só um pouquinho para você ver. Não, não mexe nos meus santos. Tem gente que é assim. Tá? E com esse tipo de gente eu não quero conversa não. Porque são vergonhosos. São vergonhosos. Quer dizer, eles têm atitudes vergonhosas, né? Eles são uma vergonha, mas eles têm atitudes vergonhosas, né? E têm atitudes vergonhosas, tá? Ou seja, se você conheceu gente assim, eu lamento, tá? Porque fé reformada, ser reformado não tem nada a ver com isso, não. O respeito que nós temos pelos que vieram antes de nós, pelos gigantes na teologia, porque sim, né? Quem nós somos? Vamos ser honestos, tá? Nós não temos que santificar aquelas pessoas de jeito nenhum, eram pecadores, comedores de farinha como nós. Talvez não farinha, porque eles eram todos europeus, né? Eu, como nordestino, então, farinha é uma coisa que eu gosto. Né? Mas, observe bem,
né, nós não podemos negar que o que nós temos hoje, muito disso, é fruto, nós herdamos deles, tá? Toda a facilidade que nós temos hoje, o acúmulo de conhecimento teológico, foi porque na história Deus levantou pessoas para isso, para produzir teologia, para defender a verdade, e nos deu esse legado. Então, jamais eu, né, vou ficar dizendo, não, porque eu não tenho que seguir quem veio antes de mim, porque eu sou um pensador. Ah, por favor, né? Quem sou eu na fila do pão? Né? Quem sou eu na fila do pão? Eu vou morrer e eu tenho certeza que eu não farei metade, não é, do que Calvino fez. Deus o usou de uma maneira, não é, em um contexto que não é o que eu estou hoje. Lhe deu dons necessários para fazer trabalhos excepcionais. Eu não recebi isso. Não pesa sobre mim essa responsabilidade. Né? Tanto é que Deus não me deu tantos dons assim, não. Como não deu a maioria das pessoas. E para mim tá tudo bem. Tá de boa. Eu fico feliz em herdar, não é, de irmãos do passado conhecimento para que eu possa desenvolver, para que eu possa analisar, para que eu possa julgar pela palavra de Deus, seguindo o padrão da tradição reformada. Né? A igreja reformada sempre reformando conforme a palavra. Né? Então isso é comum. Tá? Então, se alguém teve acesso a uma igreja que tem o nome de reformada, e acabou se frustrando por alguma coisa, eu não vou pedir desculpas, porque eu não sou culpado. Entendeu? Eu lamento. Falta de discernimento também de quem esteve ali, tá? Olhe para a palavra de Deus, estude com respeito, não é? E com cuidado a própria história das igrejas reformadas, tá? E entenda o seu lugar, entendeu? É muito estranho para mim que alguém tenha sido parte de uma denominação que pelo menos tem esse nome, e agora diz que o Deus do calvinismo é pior do que Satanás. Quem fala assim, e eu lamento por ter que dizer isso, não sabe, talvez não tenha noção da própria existência. Né? Porque não existe Deus do calvinismo. Entendeu? Eu não creio em nenhum Deus do calvinismo. Isso não existe. Entendeu? Não existe. Eu creio na Escritura Sagrada. E quando você fala isso, você motiva outras pessoas que também, infelizmente, não sabem de nada, não conhecem o que é a tradição reformada, a ficar, é isso mesmo, nem Calvino, nem Armínio, só Jesus Cristo. Para mim, essa turma é a pior de todas. Por quê? Porque essa turma acha que é piedosa, acha que é virtuosa, mas na verdade essa fala expõe uma ignorância que é doentia. Porque não se trata disso mesmo. Não tem nada a ver com Calvino ou Armínio. O ponto não é esse, não. Entendeu? Nós não seguimos, nós concordamos. É diferente. Tá? É diferente. Então, é mais um vídeo sobre isso, tá? Se o dito cujo aí, o indivíduo que falou essas coisas, porque ele não respondeu o que eu perguntei, eu pedi uma descrição do que é o calvinismo. Não é porque eu queria que ele falasse para que eu pudesse refutar tudo, mas ele não falou. Por isso que eu estou fazendo um vídeo mais geralzão, beleza? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Olha só, agora você pode ser um patrocinador do canal Cultura Reformada. Se você está sendo edificado por este canal e tem aprendido mais sobre a tradição reformada, então, eis a oportunidade de você também contribuir com esse trabalho de resgate à tradição reformada. Basta acessar o QR Code ou então a chave Pix. O valor é por sua conta. Combinado? Já aproveita e assiste logo outro vídeo aqui, beleza?